Êxodo capítulo 3, versículo 8. Quem não tiver com a Bíblia vai ser colocado aqui no projetor. Diz assim o Senhor dizendo ao povo de Israel: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Capítulo 31 de Êxodo. Números. Números 13, versículo 25. Números 13, 25. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Até aqui. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, para ter uma revelação, Senhor, genuína da tua vontade. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra venha nos alinhar no teu propósito. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir uma palavra que nos faça bem. Nós não estamos aqui para ouvir uma palavra que nos conforte, mas nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Nós não determinamos, Senhor, qual tipo e como, qual a maneira, mas nós estamos aqui para ouvir o Senhor, e nós damos liberdade para que o Senhor fale como o Senhor quiser. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para ministrar nessa noite, de uma forma individual, com cada um nessa noite. Em nome de Jesus, nós damos toda a autoridade, todo o domínio deste lugar nas mãos do Senhor, para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre, para que o Senhor manifeste o seu poder aqui, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: não perca nada daquilo que Deus quer falar com você. A gente vai ficando velho de crente, a gente vai criando uma casca, e a gente vai para a Bíblia já sabendo de tudo, sabidão, e aí a gente não permite ser ministrado. Venha para a palavra com sede. Se você não vier para a palavra com sede, você não vai beber. Se você não vier com a palavra com fome, você não vai comer. Venha com sede e fome para que Deus ministre. Não fique pensando para quem que é a palavra. É para você, é para mim nessa noite. Amém? Esse é um texto muito conhecido daqueles que são amantes da Bíblia e da pregação da palavra de Deus. É um texto onde nós vemos
Deus agindo poderosamente na vida do povo dele, quando o povo dele estava sendo escravo no Egito. Durante 400 anos o povo ficou no Egito. Uma boa parte desse tempo foi escravizado. Nem todo o tempo, mas a maior parte foi escravizado. O povo foi castigado no Egito. E o povo clamou a Deus para que Deus livrasse o povo das garras do faraó. E Deus então resolve ouvir, ou melhor, responder. Eu estava falando aqui sexta-feira, que não sei se foi sexta-feira ou domingo passado, que o problema não é Deus não ouvir. Deus ouve, o problema é Deus responder. A resposta de Deus depende de você. Pense sempre nisso. Deus sempre ouve, Deus ouve tudo, mas a resposta vai depender de você. Se você estiver alinhado no propósito de Deus, a resposta virá. O povo aqui foi escravizado durante muito tempo, porque fizeram mal perante os olhos do Senhor, fizeram o que era mal, não obedeceram o Senhor, não andaram nos caminhos do Senhor. E a Bíblia já tinha deixado clara, o Senhor durante todo o tempo avisou o povo: se vocês andarem na minha presença, vocês serão abençoados, mas se vocês andarem fora dela, vocês serão amaldiçoados. E o povo andou fora da presença do Senhor, cometendo pecado. Então o povo foi escravizado no Egito. Mas o povo resolve clamar ao Senhor, e Deus responde, dizendo que tirará eles daquele lugar e levará para uma terra que mana leite e mel. Eu já falei isso daqui. Manar leite e mel não significa que tinha vaca de leite lá, não significa que tinha mel que brotava da terra, não. Mas leite e mel fala de abundância, fala de fartura. Eram duas principais alimentação do povo. Era algo muito importante, era algo muito rico. Mel e o leite era algo muito poderoso. E o Senhor estava querendo dizer que eu vou dar para vocês uma terra que tenha fartura, uma terra que tenha doçura, uma terra que tenha provisão. Nós lemos isso que Deus falou. Deus falou lá em Êxodo 3. Até chegar aqui, nesse momento onde eles vão até a terra, demora algum tempo. Mas a promessa de Deus é assim: Deus promete algo e Ele vela daquela palavra para cumprir. Amém? Eu não sei quantos de vocês têm promessa na vida, mas eu vou dizer para você que todas as promessas de Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Amém? Todas as promessas que Ele fez para você, Ele vai cumprir. No momento certo, Deus vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tenho promessas de Deus quando eu tinha 12 anos de idade. Algumas se concretizaram, outros ainda estão para concretizar. Mas por aquilo que eu experimentei do meu Deus, eu posso dizer que todas as promessas que Ele fez na minha vida, Ele vai cumprir. Amém? Porque Ele tem feito tanta coisa, e eu tenho sido grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. Porque eu creio que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Amém? Eu gostaria que você cresça nisso também. Deus que prometeu é o Deus que faz cumprir a promessa. Deus prometeu a terra para o povo. O povo então entra na terra, mas como era uma estratégia de guerra, ninguém poderia entrar na guerra e ver o que ia dar. Eles tinham uma estratégia, tinha que espiar a terra, o que tinha nessa terra, se tinha um exército, se não tinha, se tinha homens valentes nesse lugar, porque eles tinham que se equipar para poder tomar posse daquela promessa. Isso é uma outra realidade do reino de Deus. As pessoas acham que por Deus dar uma promessa, Ele não tem que fazer nada. Você continua tendo que ter estratégia, você continua tendo que guerrear. Amém? Deus deixou a promessa, agora você tem que tomar posse dela. O povo então foi para Canaã, e Moisés enviou 12 espias para espiarem a terra. E vieram os espias com uma notícia, com um relatório. Olha, realmente a terra é uma terra que mana leite e mel. Ou seja, realmente é uma terra que o Senhor prometeu. É mesmo aquela terra que Deus falou lá. Só que tem um problema: a terra tem gigante. A terra tem algumas pessoas lá que, se a gente for contra eles, a gente vai padecer. Mas diante desses 12 espias tinha 2 homens, chamados Josué e Caleb. Josué e Caleb fez calar o povo, diz a Bíblia. Falou: olha, não vamos falar sobre isso. A terra é muito boa, a terra é uma bênção, e nós vamos tomar posse porque o Senhor já nos entregou. Mas os 10 espias convenceram todos os demais, toda a congregação, todo o povo, de que a terra não era viável. Era uma terra boa, mas não tinha condições de vencer
os gigantes que ali habitavam, o povo que ali habitava, e por isso o povo não entrou na terra que manava leite e mel. O povo não entrou na promessa de Deus. Lá na frente, Josué e Caleb entram, porque eles foram fiéis à palavra de Deus, foram fiéis à promessa de Deus, e por isso eles entraram e usufruíram dessa terra. Mas houve uma consequência grave por não acreditar. Houve uma consequência grave por não dar voz à palavra de Deus. Assim é na nossa vida. Todos nós, eu falo com toda a certeza no meu coração, todos nós temos um propósito de Deus na vida. Todos nós temos promessas, todos nós temos planos de Deus. Alguém vai dizer, pastor, eu não tenho promessa, Deus não fez nenhum plano para mim porque a minha vida é tão ruim. Não pense nisso, pense e entenda que Deus tem um plano de bênção, de vitória para todos aqueles que o buscam. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Todos aqueles que buscam o Senhor, existe um plano. Existe um plano de vitória, um plano de conquista, um plano de prosperidade, um plano de bênção para todos aqueles que buscam o Senhor. Amém? E o Senhor, como Ele é o dono da bênção, Ele começa a disparar a bênção para a vida daqueles que buscam. O Senhor diz para o povo, olha, eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para uma terra boa. Deus faz isso o tempo todo. Promete coisas para nós, promete que vai mudar a nossa vida, mas muitas vezes nós não entramos na dimensão da promessa, porque negligenciamos a voz de Deus, negligenciamos a palavra de Deus, não damos ouvidos à voz de Deus. Infelizmente as pessoas acham que por Deus prometer, Ele vai mandar um fogo do céu, Ele vai mandar um raio e como que um passo de mágica as coisas vão mudar. Você acorda pobre, aliás, você dorme pobre e acorda rico, porque Deus declarou que você seria rico. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa entrar na dimensão da promessa. Amém? Diante desta promessa, existem algumas atitudes que nós tomamos que vai determinar se nós vamos entrar na promessa ou vamos ficar fora dela. Amém? Mas o que eu quero que os irmãos entendam de início é que existe promessa para todos nós. Gostaria que você fosse instrumento de Deus na vida da pessoa que está do lado e dissesse assim para ele: Deus tem promessa para você. O que impede a pessoa de receber é a incredulidade. Pastor, não, mas nós estamos numa igreja. Será que dentro da igreja tem gente que é incrédulo? Sim. Porque existem dois tipos de fé. A fé em Deus, que é aquela fé que, se você gritar lá fora, quem crê em Deus? Eu creio. Existe a fé do operar de Deus. Tem muita gente que crê em Deus, mas não crê naquilo que Deus pode fazer, quase que anulando o poder de Deus. Deus disse que Ele levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Isso basta. Para aquele que tem fé, basta. O problema, irmãos, é que nós queremos racionalizar a fé. E a fé não é racional. Quando Deus disse, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, quem sabe eles acharam que ia chegar lá, não ia ter ninguém, a terra ia estar vazia, tudo estava pronto, era só entrar na terra. Mas não é assim, porque o Senhor disse que o justo viveria pela fé. Não há necessidade de se usar fé quando algo já está pronto. Mas o Senhor então quer despertar fé no seu povo e permite que na terra que Ele deu tenha gigantes. Toda promessa de Deus, ela deve ser tomada. Amém? Diga assim comigo, toda promessa de Deus, ela deve ser tomada. A palavra de Deus fala de um homem chamado Jacó, que precisava da sua vida ser transformada. Então a Bíblia diz que ele lutou com o anjo do Senhor. Lutou com o anjo. Fala de uma luta, fala de uma guerra, até que ele conseguiu a benção. O anjo diz assim, olha, eu estou indo embora. Ele diz assim, eu não deixo você ir embora enquanto você não me abençoar. É isso que Deus quer ver de nós. Deus quer ver de nós nossa força, nossa batalha, para que nós possamos entrar na dimensão da promessa. Mas muitas vezes eu tenho percebido que o diabo tem paralisado as pessoas para receber aquilo que Deus tem para elas, colocando desânimo, colocando incredulidade, tristeza, fraqueza, para que a pessoa fique à margem daquilo que Deus tem na vida dela. Vai para o céu, vai para o céu. Eu não me canso de falar isso.
Ir para o céu é aceitar Jesus. Às vezes a pessoa aceitou Jesus, ela vai para o céu. Mas Deus não quer apenas que ela vá para o céu, mas Deus quer que ela viva uma vida plena nessa terra. E só viverá uma vida plena nessa terra aqueles que conseguirem tomar a promessa de Deus. Imagine que aqui, em cima desse forro existissem várias bênçãos aqui. O que você seria capaz de fazer para alcançar essa bênção? É isso que Deus quer ver de você. O que faz diferença entre aqueles que foram abençoados por Deus na Bíblia e daqueles que não foram, é a garra, é a força de vontade, é o ânimo com que eles buscavam. Olha os personagens da Bíblia. Não havia neles força, não havia neles poder. Davi não era um moço forte, mas Davi tinha força de vontade. Quando todo o exército estava se recusando a lutar com Golias, Davi disse: eu vou em nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não está falando daquelas pessoas que têm vergonha. Ah, pastor, eu não consigo ir aí na frente, pegar esse microfone e falar, então eu não vou para o céu. Não, não é essa timidez. É a timidez que deixa você travado. É a timidez que com cara de covardia, que não permite com que você ousadamente tome posse da bênção. É essa timidez que faz com que você fique aquém da promessa de Deus, da bênção de Deus. Então, a característica de uma pessoa incrédula diante da bênção de Deus é desacreditar de que a promessa de Deus é real. Você pergunta para a pessoa: você crê que tem promessa de Deus? A pessoa diz: eu tenho certeza que Deus, eu creio que Deus vai fazer, que Deus tem promessa na minha vida. E você está esperando? Não, pastor, porque eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, eu não estou vendo nenhuma possibilidade. Aí que está o nosso engano, a gente quer ver possibilidade, mas aqui não é possibilidade, aqui é fé sobrenatural, é algo que não se explica, é algo que não se racionaliza. Você está entendendo? Deus não estava perguntando para o povo como eles iam alcançar, mas Deus estava dizendo: eu vou dar. E quando a gente se apoia na promessa de Deus, a gente não pensa nas possibilidades, a gente apenas entra na promessa. Amém? Que jeito, como? Isso é com Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem cumpre a promessa não é você, é Deus. Deus não queria que o povo analisasse como entraria na terra. Deus queria apenas que o povo entrasse. A vitória é garantida pelo Senhor e não pelo meu braço. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga assim: a vitória é no Senhor. Uma característica da pessoa incrédula das promessas de Deus é a memória fraca. Quantos de nós já recebemos um livramento, uma bênção? O incrédulo, ele sempre esquece daquilo que Deus já fez. Todo dia ele está dependendo de alguém orar por ele. Todo dia ele está dependendo de alguém ir lá fazer um descarrego com ele, porque ele ainda não aprendeu que o Deus que o chamou é o Deus que o cura, que o liberta. Ele esquece daquilo que Deus já fez. A maior tragédia na vida de um crente é quando ele se esquece daquilo que Deus já fez na vida dele. E aí você pode estar no seu lugar e dizer: ah, pastor, Deus não fez nada comigo. Não. O fato de você estar aqui hoje, Deus já fez muita coisa. Essa noite nós tivemos noite passada, nós tivemos a notícia de um moço, um jovem que se matou. Ele veio aqui na igreja alguns dias. Como que é? Silvério, né, o nome dele? Stallone? Era o Silvestre, o apelido dele era Pimenta, porque era pimenta mesmo. E aí, irmãos, tomou veneno, deu cabo da vida. Biblicamente, se não houve arrependimento, foi para o inferno. Vamos crer que houve um arrependimento. Mas se não houve, aí você às vezes está preocupado com aquilo que Deus vai te dar e se esquece daquilo que Deus já fez, do resgate de Deus. Todos os dias eu louvo a Deus porque Deus me resgatou muito cedo, com 12 anos de idade eu entreguei minha vida a Ele. E alguém vai dizer: ah, muito novo.
Glória a Deus, porque eu não tive a oportunidade de conhecer o mundo. E não tenho um pingo de vontade. O que Deus já fez na tua vida, isso você não pode perder de vista. Você não pode perder da sua mente aquilo que Deus já fez. Todas as bênçãos, todos os milagres, isso deve ser contabilizado no teu livrinho de bênçãos. Joga fora aquele caixinha de promessa e pega o seu livrinho das promessas. Escreva você o seu livrinho de promessa. Olhe lá o que Deus já fez, o que você já pediu para Deus. Alguma coisa Deus já fez. E foque isso, seja agradecido com aquilo que Deus fez. E você verá que a sua fé será despertada. Em Lamentações 3:20, o profeta Jeremias, ele começa a pensar em derrota, ele diz, não, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você tem algo de Deus para receber, quando você tem uma promessa, não é pensamento de derrota, é pensamento de que Deus já fez e vai fazer de novo. Amém? Você está entendendo? Os descrentes da promessa de Deus, eles têm memória curta. Eles vivem o aqui e o agora. Os 10 espias, eles acharam que não estava boa a terra para eles, porque eles queriam que tudo estivesse resolvido naquela hora. Eles queriam chegar na terra e não ter gigante, não ter nada, a terra estivesse pronta. Tem muitos filhos de Deus que são mimados, não estão dispostos a pagar um preço de oração, não estão dispostos a pagar um preço de jejum, de quebrantamento, de entrega, de oração. E querem, ficam como criança mimada, gritando, esperneando, pedindo para que Deus faça naquela hora do jeito que Ele quer. O caminhar com Deus não é assim. O caminhar com Deus é gradativo. Você alcança uma vitória hoje e se prepara para a próxima. Existem batalhas que você perde, existem batalhas que você vence. Esse é o caminhar com Deus. Me preocupa, irmãos, porque nós temos formado uma geração de crentes mimados, crentes imediatistas, geração do micro-ondas, do fast food, tudo muito rápido, na hora que quer. Se não quer, sai da igreja. Se Deus não fez, sai da igreja, procura outro que Deus faça. Isso não existe, querido. Uma pessoa cheia de fé, ela está com Deus, independente do que ela está vendo, independente dos sinais, independente de como está acontecendo, porque ele crê que no devido tempo vai acontecer. Ele não tem que ter cenário para o milagre. Jesus nunca dependeu de cenário para milagre. Aliás, o cenário do milagre é sempre contrário ao milagre. Na pesca maravilhosa, os discípulos já tinham pescado e não tinham pegado nada. E por isso, quando lançaram a rede, pegou muitos peixes. O milagre de Deus não precisa de cenário, precisa de fé. Se você quer que Deus cumpra a promessa dele na tua vida, você precisa acreditar, não duvidar. Não duvidar. A palavra de Deus diz, como que pode alguém achar que vai pedir algo para Deus duvidando, no coração vai receber? Não vai receber. Você precisa acreditar que Deus pode fazer. Fico imaginando quando bateram na porta de Jesus para cobrar impostos. Jesus chama Pedro e diz, Pedro, a gente não tem dinheiro aqui, vai lá, pega a vara, você é bom de pescar, vai lá no riozinho, pega um peixe. Dentro da boca dele vai ter uma moeda, e você vai pegar a moeda da boca do peixe e vai pagar o meu imposto e o teu. O que motivou Pedro aí? Fé. Será que fosse hoje alguém falasse, vai lá, você vai pescar, você vai pegar abrir a boca do peixe, vai ter lá 100 mil reais e você vai pagar suas contas. Deus quer despertar em nós fé. O problema é que a gente quer criar o cenário. Porque vai acontecer assim. Não, irmãos. O milagre ele pode acontecer de maneiras diversas. Eu nunca imaginaria que um peixe traria o dinheiro para mim.
Mas Pedro pegou a varinha e foi. A fé, ela é duas coisas: ou você acredita ou você obedece. Eu não sei se Pedro acreditou que ia ter dinheiro, mas ele foi obediente. E Deus então honra essa fé, mesmo que seja uma fé obediente. Você está entendendo? Uma fé por meio da obediência. Um descrente das promessas de Deus tem um foco sempre na impossibilidade. Uma das características da igreja sempre foi acreditar no impossível. Milagres, curas, isso sempre foi a característica da igreja. Mas hoje a gente tem percebido que há tanto cristão é muito vago. Tem tanto crente que só pensa em derrota. Você vai conversar com ele, está sempre morrendo. Pastor, hoje pode ser meu último culto, eu não ando bem. Pastor, olha, não estou em condições de viver. De vez em quando eu escuto alguns crentes falando assim: pastor, tem hora que me dá vontade de dar cabo da minha vida. Aí eu fico pensando, aonde que está a fé desse povo? Aonde que está a fé? Nós temos, irmãos, que nos levantar como igreja do Senhor. A igreja que o Senhor disse que estabeleceria, e as portas do inferno não se levantariam contra ela. É essa igreja que tem que despertar em mim, que tem que despertar em você. Uma igreja que crê no milagre, uma igreja que crê no sobrenatural, uma igreja que crê naquilo que é impossível. O descrente sempre vai ver a possibilidade. Os 10 espias olharam e disseram: tem gigante, não tem jeito, não tem condições. Sempre vai olhar para o lado negativo das coisas. Tem uma historinha que eu conto de 2 visões diferentes. 2 moços chegando da escola, a hora que abre o portão da casa, tem um estrume de cavalo, tem um cocô de cavalo bem no portão. Aquele que é pessimista olhou e falou assim: quem que foi o miserável que colocou um cavalo para poder defecar aqui na minha porta? O otimista olhou e disse assim: puxa vida, se tem cocô de cavalo aqui, é sinal que nós temos um cavalo, sinal que nós ganhamos um cavalo. Tem muita gente que olha para as impossibilidades em vez de olhar para a possibilidade. Os discípulos de Jesus, quando Jesus disse: vê se tem alguma coisa aí no meio do povo, vieram 5 pães e 2 peixes. Isso aqui, Jesus, o que é isso aqui? Para os discípulos, 5 pães e 2 peixes não era nada. Para Jesus era a possibilidade de um milagre. Para o exército de Israel, o Golias era o pesadelo. Para Davi era a possibilidade do nome do Senhor ser glorificado. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos dar mais glória ao diabo do que a Deus. Tem um povo que eu acho que, meu Deus, parece que anda mais com o diabo do que com Deus, porque tudo o diabo se levantou. Pastor, o diabo se levantou. Pastor, o diabo suspendeu. Pastor, o diabo fez. O diabo Não. Eu conheci uma irmã que ela falou que de noite ela ouvia barulho de panela dentro da cozinha. Ela ia dormir e ouvia barulho de panela. E no coração dela falava: misericórdia, está amarrado. Aí um dia ela se sentiu inspirada por Deus. E ela chegou na cozinha e falou assim: anjos de Deus, sejam bem-vindos nesse lugar. Só cuidado vocês não baterem as asas da minha panela, que está fazendo muito barulho. Não eram anjos de Deus, eram demônios que estavam entrando na casa dela. Mas ela deu glória ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Os demônios foram embora. Aquilo que eles queriam fazer, que era o show, eles desistiram, perdeu o encanto. Tem crente tão supersticioso, a hora que levanta da cama, se o chinelo está virado, cruz credo, o chinelo está virado, minha mãe vai morrer, pastor. Tem que desvirar o chinelo. Se a faca cai, tem que fazer cruz.
Meu Deus, o que é isso? Está se afogando, chama o São Brás. Não acha as coisas, pede para Salonguinho. Gente, vamos viver uma vida com Deus. Amém? Eu não posso falar nada, que eu já pedi muito para o Salonguinho. Minha mãe ensinou, quando você esquecer, você pede para Salonguinho. Mas aí eu me converti, eu peço para o Senhor, Ele abre a nossa visão também. Amém? E o nosso Deus abre, mostra pra gente, a gente tem que pagar. Porque Salonguinho a gente tem que dar 3 pulinhos, né? Tem que pagar. Misericórdia, né, irmãos? Como estávamos errados e não sabia. Mas a gente tem que despertar. Tem que despertar para as coisas de Deus. Deixar de lado aquilo que não é do Senhor. Ainda que o diabo se levante contra você, não fale com ele. Fale com Deus. A Bíblia diz que não é para a gente lutar com o diabo. Você leu em algum lugar na Bíblia que é para lutar com o diabo? Eu não sei quem falou isso para as pessoas, que tem que lutar com o diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você resiste? Com oração, com uma vida em Deus. Dessa forma você se sujeita ao Espírito de Deus, e então você resiste ao diabo. Amém? É só isso que o Senhor diz. Dê glórias a Deus, dê honra a Deus, dê louvor a Deus. Não olha a impossibilidade. Impossibilidade tem de monte, irmãos, de monte. O que você tem que focar é aquilo que Deus falou, e não aquilo que você vê. A fé não é por aquilo que você vê, é por aquilo que Deus falou. E é tão tremendo que Deus muitas vezes Ele prova a nossa fé. A gente entra na promessa, a gente fica feliz, entrei na promessa, e parece que começa a dar tudo errado. A coisa não funciona direito, dá um problema aqui, dá um problema ali. Sabe por que acontece isso? Que é para Deus prova você para saber se você realmente está na promessa, se você está nele, ou se na primeira dificuldade você vai dizer: isso aqui não era de Deus. Deus disse: olha, eu vou levar vocês para uma terra mana leite e mel. Deus mandou o povo, quando ele chega lá tinha gigante. Como eu disse, a promessa não é você entrar apenas, você tem que conquistar ela. Conquistar a promessa. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: você precisa conquistar a promessa. Outra coisa, uma característica do descrente: ele quer contagiar os outros com a sua descrença. Eu procuro me afastar dessas pessoas. Cuidado com quem faz parte do seu rol de amigos. Eles estão junto com você crendo no milagre? Ou será que eles estão contagiando você ao contrário? Se você for olhar, irmãos, procurar alguém que te apoia, que está orando com você por uma bênção, é muito pouco, viu? Se não for para andar com você, que ande separado. A Bíblia diz isso. Jesus disse: quem não está junto, espalhe. Não ande, presta atenção no que eu vou te dizer, não ande com pessoas descrentes. Eles são como um sanguessuga na vida da gente. Além deles não ter fé, eles pegam a nossa. Isso é sério. Essas pessoas vêm com cara de amigos para você, com cara de pessoas que vai te apoiar. E quando você menos espera, eles estão sugando a sua força, estão sugando a sua vida espiritual. Eu sou radical nisso. Eu digo: não ande. Não ande com pessoas que não proferem a mesma fé que você. Não ande. Pastor, mas eu trabalho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando andar com a pessoa quer dizer que você vai partilhar dos seus segredos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu não estou pregando aqui que a gente não pode ter amizade com o ímpio, mas a gente não pode estar com ele, a gente não pode ser um com ele, a gente não pode ter unidade. A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Não compartilhe dos seus projetos. Querido, entenda o que eu estou te dizendo aqui, é pelo Senhor e não por mim. Não compartilhe das suas ideias, dos seus projetos com o ímpio. Você acha que o diabo vai usar quem para te atacar?
Porque tem gente que espera o diabo aparecer com um chifre. Ele não vai aparecer com um chifre. Às vezes a mulher está com o casamento meio abalado e as amigas chegam para ela e dizem: mede o pé na bunda dele. Essas que disserem isso para você não são suas amigas. Elas querem roubar aquilo que você tem, a sua alegria. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tão invejosas que para elas ocupar o nosso lugar, elas são dispostas a matar a gente para tomar o nosso lugar. E a gente tem que ficar esperto com isso. Não compartilhe dos teus projetos, não compartilhe dos teus sonhos com aqueles que não são do Senhor, porque eles vão roubar os teus projetos. Eles aparecem querendo te ajudar. Caia fora. Caia fora. Salmo 91 diz que é uma oração pedindo para Deus livrar a gente do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro. Não pense que o inimigo ele vem te dar um susto. Ele vai te enredando com uma vã filosofia, com uma ideia de amigo. Eu estou aqui, pode contar o que você precisar, estou aqui. Estou aqui. Pode contar comigo. O que é que você quer fazer? Me conta os seus projetos. E você inocentemente vai lá e conta. Se um dia acontecer isso com você, eu fico livre, porque eu te alertei. E às vezes a hora que você for cair em si é tarde demais. Não compartilhe os seus projetos. Nem o próprio Deus compartilha os seus projetos com qualquer um. Deus só compartilha os projetos dele com um amigo. Abraão, quero destruir Sodoma e Gomorra. O que você está achando disso? Deus só compartilha seus projetos com amigos, aqueles que creem como você crê, aqueles que veem como você vê. Amém? Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim: a Bíblia diz. Não, tem que ser com força. A Bíblia diz. Quem está de pé, cuide para que não caia. Eu já vi muita gente que faz de tudo para ser abençoado, próspero, é dizimista, é ofertante, e a vida é amarrada, porque tem gente puxando para trás. Cuidado com quem você está andando. O diabo ele dá corda para você se enrolar, e a hora que ele fisgar, às vezes é tarde demais. Não fale com as pessoas, não conte os seus projetos, não conte as suas ideias, não conte os seus planos. Guarde para você, para sua esposa, para o seu esposo, para os teus filhos. Chama o teu pastor. Eu estou aqui todo dia, não vou te enganar. Estou aqui todo dia, você vê minha cara aqui todo dia. Me chama para orar pelo teu projeto. Eu vou abençoar você. Meu desejo é que você cresça, que você prospere. Mas cuidado, cuidado. Amém? Aqueles que são descrentes, eles mantêm o complexo de inferioridade. Aquele que não crê na promessa de Deus, ele sempre acha que ele não é merecedor, porque ele é pecador. Isso parece até ser bonito, parece que é humildade, mas não, Deus não diz que é para a gente pensar assim. A gente tem que pensar que nós somos mais do que vencedores. Quando a gente entende que somos mais do que vencedores, a gente entende que não é em nós, não há força, não há merecimento em mim, mas Jesus conquistou o meu direito à vitória. Quando você diz eu não sou capaz, você está anulando a cruz de Cristo, porque não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas é pelo nome do Senhor. Deus faz um milagre na tua vida, não porque você merece, mas pelo nome do Senhor, pelo Deus que você serve. O povo não estava entendendo, não era uma escolha, era um milagre. Tem gente que está pegando o milagre de Deus e achando que é escolha. Eu não sei, eu acho que essa terra aqui não é boa. Eu acho que essa terra aqui tem problema. Não é escolha, é milagre. Agarre, vai para o milagre. Irmãos, o povo estava no Egito, e Deus estava levando uma terra que manava leite e mel, e o povo estava escolhendo. Não é escolha, é milagre. É milagre. Amém?
Pastor, e o que vai acontecer? Não importa. Entra no milagre, entra na terra. Os gigantes, quem vai derrubar é Deus. Davi, quando foi lutar com Golias, ele não pegou uma pedra no ribeiro, ele pegou 5 pedras no ribeiro. E sabe o que aconteceu depois que Davi derrubou Golias? Ele teve que enfrentar mais 4 gigantes. Davi sabia que não haveria só um gigante, e por isso ele pegou mais pedras, porque ele sabia que o Senhor daria vitória, de gigante em gigante, de vitória em vitória, de glória em glória. Davi, ele tinha visão, ele sabia que haveria muitos gigantes, porque haveria muita vitória. Você quer vitória? Vai ter gigante. Não existe vitória sem gigante. Não existe terra rimando a leite e mel sem gigante. Mas Deus te chamou para ser derrubador de gigante. Amém? Às vezes você está um gigante da tua frente aí. O gigante é a impossibilidade, é a dificuldade, é o obstáculo que te faz crescer, é aquilo que te impede de prosperar. É esse gigante que você tem que derrubar. E Deus te dá condição de derrubar o gigante. Amém? Deus te dá condição de derrubar o gigante. Última característica daqueles que são incrédulos: eles mantêm o Egito dentro de si. Toda vez que eles passavam por dificuldade, eles olhavam para o Egito e falavam: o Egito era tão bom. Tinha alho, tinha cebola, a gente está comendo aqui esse maná. Tem muita gente que está em Deus só por aquilo que Deus pode oferecer, mas na primeira oportunidade ele se desvia, porque acha que o mundo é melhor. Se você está em Deus, você acha que Deus ia te chamar para você viver uma vida conflituosa? Tem gente que todo dia de Santa Ceia não sabe se bebe Santa Ceia, se bebe a pinga. Ai, Senhor, a pinga ou a Santa Ceia? A pinga ou a Santa Ceia? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Tem gente que fica militando entre a igreja e o mundo, a igreja e o mundo. Sabe por que milita entre a igreja e o mundo? Porque tem amor ainda no mundo. Porque quando você se entrega de coração a Deus, o mundo se torna lixo, as coisas do mundo se tornam prejuízo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era filósofo, ele era professor, ele era o homem mais instruído de todo o tempo. E quando ele se converteu, ele foi andar com os crentes mais ou menos. Você acha que hoje os crentes são mais ou menos? Na época de Paulo era muito mais. Uns crentes doidos. As igrejas que o apóstolo Paulo pregava, tinha uma que era costureira. A outra igreja era cheia de ex-lésbicas. A outra igreja era com gente que já matou, já roubou. Mas ele disse que ele estava vivendo a plenitude do reino de Deus. E aquilo que ele vivia lá atrás, no meio dos indoutos, dos doutores, ele se declarou que era lixo. Enquanto você estiver colocando o mundo e o reino de Deus na balança, você ainda não se converteu. Amém? Você só se converte quando você entende que o mundo não tem nada para te oferecer, e que você precisa única e exclusivamente de Deus. Amém? E quando estiver aí, como a Bíblia diz, aqueles são agitados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que fala para ele, ele está pegando, ele está agarrando. Uma hora ele está no culto da revelação, outra hora ele está na cartomante, ora ele está recebendo oração por um milagre, ora ele está consultando os búzios. Misericórdia, pastor, está amarrado. Você acha que eu sou ignorante? Você acha que eu não sei que existe no meio da igreja evangélica gente que só trocou a macumba pela revelação? A gente tem que optar. Escolhei hoje quem servais. Não dá para ficar aqui e lá. Amém? Você tem que tirar o Egito do teu coração. Tem que tirar o Egito. Você quer andar com Deus? Sabe o que eu tenho percebido? As pessoas querem andar com Deus para dar a volta por cima, para mostrar para o mundo que Ele deu a volta por cima. Está errado. Está errado. Isso não é evangelho. O evangelho não te dá vontade de dar a volta por cima. O evangelho faz ter vontade de buscar Deus, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Amém? Isso é o evangelho. Quem está entendendo? Estou terminando já.
Característica de aqueles que têm fé. Diga assim comigo: as características da pessoa de fé. Ele sempre acredita na vitória. Amém? É gostoso de falar com gente que tem fé. Ele chega para você e diz: ah, pastor, eu estou muito mal, mas eu creio que o milagre vai chegar. Ah, irmãos, a irmã Ramona está aqui, eu vou falar porque ela está aqui e eu posso falar. Ela já tem idade suficiente, o orgulho não vai pegar ela. A irmã Ramona está quase 90 anos de idade. Todas as vezes que eu vou, a irmã Ramona não vem todas as vezes para o culto, porque devido à idade, tem um monte de complicação. Mas eu sempre vou lá onde ela está. Ela tem um monte de neto, bisneto, taraneto. Então ela fica viajando por aí, pela Nova Andradina. Quando é fora de Nova Andradina. E todas as vezes que eu encontro a irmã Ramona, eu falo: hoje ela vai reclamar. Ela não reclama, ela diz assim: pastor, eu peguei uma gripe, mas já estou firme no Senhor. Toda vez que eu encontro a irmã Ramona, você sai abençoado. Aí você vai perguntar para ela: irmã Ramona, qual o segredo de estar tão feliz com Deus nessa idade? Ser vitorioso. Ser vitorioso é uma postura e não um acontecimento. Você não tem vitória, você é vitorioso. É um posicionamento que você precisa ter. É você se posicionar e dizer: eu sou vitorioso. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: ser vitorioso é um posicionamento. Todas as vezes que ele está diante de uma dificuldade, a atenção dele está para Deus. Josué e Caleb fez calar o povo e diz: não, eia, vamos subir e vamos possuir a terra, porque o Senhor já nos entregou. Aquele que tem fé, ele pensa na possibilidade e não na impossibilidade. Ele não está nem aí para gigante. Não é fingir que o gigante não existe. Em nenhum momento Josué e Caleb fez isso. Ah, tampar o sol com a peneira. Não, tem gigante, mas o Senhor nos dará vitória. Tem dificuldade, mas o Senhor está conosco. Tem impossibilidades, mas o Senhor faz transformar em possibilidade. Amém? Fé não é consolo de desesperança. Fé é crer no impossível. Amém? Aqueles que têm fé na promessa são dependentes de Deus. Josué e Caleb continuam a dizer: então o Senhor nos porá nessa terra e nos dará essa terra, terra que emana leite e mel. Eles estavam firmes na promessa. Tem um cântico antigo que fala: firmes na promessa do Senhor. É ali que você tem que estar, firme na promessa, agarrado na promessa. O que você anda pensando? Na derrota ou na promessa? Qual o seu pensamento? Qual o seu pensamento? Amém? Diga assim comigo: eu preciso estar firme na promessa. Diga assim: aqueles que creem na promessa obedecem a Deus. É muito fácil, irmãos, a gente obedecer a Deus quando a gente está vendo a possibilidade. Mas tem hora que a gente tem que obedecer a Deus sem ver possibilidade. Muitas vezes a gente obedece pela barganha, mas existem momentos que nós obedecemos pelo sacrifício. Tem hora que você precisa obedecer por sacrifício. Você tem que sacrificar a sua vontade, os seus desejos. Hoje isso não é pregado mais nas igrejas. Você tem que sacrificar a sua vontade, porque as pessoas não querem desagradar. Ai, vai que as pessoas não vêm mais para a igreja. Você tem que falar para ela que ela vai ter uma vida boa, maravilhosa. Claro que vai, mas também vai ter renúncia. Vai ter choro. É isso que é uma vida em Deus. Antes da ressurreição tem a morte. Antes da glória tem a cruz. Amém? Tem momentos que você tem que obedecer a Deus, mesmo sem querer, mesmo sem entender. Você obedece. É gostoso obedecer quando a gente está entendendo, mas tem hora que Deus nos obriga a obedecer sem entender. A gente não sabe por quê, mas a gente tem que fazer. Não sabe por quê, mas eu tenho que andar aqui. Amém? Mas às vezes as pessoas só querem obedecer quando está ganhando.
Quando está tudo certo, eu obedeço. Fala a Deus que o teu servo ouve. Essas revelações, por exemplo, dificilmente eu ouço alguém dizendo: coloque sua casa em ordem, você vai morrer. As pessoas gostam de uma revelação assim, dizem: o Senhor, você é muito amado. Você é muito querido. Deus vai abrir uma porta bem grande na tua vida. As pessoas ficam todas cheias de Deus. Que uma vez eu estava num congresso, um casal tão abençoado, vinha um profeta e eu olhava para eles e dava uma palavra dura. E aí o camarada ia embora. Eu falava: meu Deus, não é possível que esses irmãos mereçam uma palavra dessa. E eu comecei a ficar triste. Aí veio outro profeta que não tinha contato com o primeiro, deu uma palavra dura. Eu disse: Senhor amado, vai matar esse casal. Esses profetas tudo doido. Aí foi embora. O terceiro profeta veio e deu mais uma chacoalhada. Eu falei: deve merecer. Chamei meu pastor e falei assim: pastor, aquele povo deve merecer aquela palavra lá, né? Ele falou: merece. É difícil a gente ver isso. A palavra de Deus não é só para te trazer amor, é para te trazer exortação. Deus não é como o pai desse século. Os pais desse século sempre dizem sim aos filhos. Deus tem hora que diz não, e você tem que obedecer como filho. Tem hora que Deus olha para você e fala assim: vamos lá para o quartinho do fundo, vamos conversar. Deus pega um instrumento. Isso aqui eu guardo aqui. Tá meio secado, isso aqui é para Maria Clara. E às vezes Deus fala: vem cá. Eu não sei se, eu não sou antigo, mas meus pais eram moda antiga. Meu pai pegava o rei e falava assim: vem aqui. Eu: não pai, não pai. Lá longe eu ficava. Ele falou: eu não corro em moleque para bater. Vem aqui. E a gente tinha que ir lá na frente dele. Ele batia com a gente indo lá. Tem hora que Deus fala assim: vem aqui. Aí você: não, não pai, não Deus. Vem aqui. Mas as pessoas não querem isso não. As pessoas só querem amor transbordando. Mas quem disse que isso aqui é falta de amor? Isso aqui é porque Deus ama muita gente, então Ele corrige. Ele quer que a gente ande na linha. Eu posso ser usado por Deus nessa noite. Se alguém quiser uma correção, eu posso aplicar. Deus, diz a Bíblia, que Ele açoita aqueles que Ele ama. Cuidado com o evangelho que só te agrada. Cuidado com o evangelho que só te paparica. Ai, irmão, você é uma bênção. Ai, irmão, ai, você é tão querido. Você louva bem. Ai, você fala tão bonito. Ai, você vai ser uma bênção aqui na nossa igreja. Você vai cantar na nossa igreja. Ai, pega o microfone, você vai ser cantorista da igreja. Você vai ser louvarino da igreja. Tem um monte de igreja aí. Uma vez chegou um rapaz e disse assim: pastor, eu quero ajudar nesse ministério. Irmãos, o que eu mais clamo durante 10 anos é por um tecladista. Eu gosto que o tecladista fica tocando enquanto eu prego. E aí apareceu esse irmão, tecladista. Ele falou assim: pastor, vai lá na minha casa para a gente conversar. Eu chamei um irmão e falei: vamos lá. Conversei. Aí ele falou: fala qualquer música que o senhor quiser que eu toque. Aí eu falava: toca tal. Aí tocava muito bem. Ele falou assim: pastor, o que eu preciso fazer para ajudar? Eu falei: você precisa ir no mínimo 1 ano na igreja, nos ensaios. Ele achou que eu não ia cumprir o combinado. Ele foi no ensaio, foi no outro, sumiu. Chega um dia na igreja para orar de manhã, olha uma carta debaixo da porta: essa igreja não me deu oportunidade, mas um dia nós vamos nos encontrar no céu. Eu falei: poxa vida, que drama. Aí fiquei sabendo que ele já passou, Deus é amor, já passou, tá aí passando aí, tá. Às vezes a gente tem que submeter algumas coisas. Eu nunca vou colocar alguém no ministério, o qual eu sou presidente, se não se submete. Eu fiquei 2 anos ensaiando na minha igreja para mim poder pegar no microfone. E eu continuo na mesma convicção. Eu não quero montar uma igreja onde as pessoas disputam cargo. Não é isso não.
As pessoas têm que aprender a submeter à autoridade, submeter a Deus. Irmãos, você é doido, a gente coloca um para cantar hoje, amanhã nunca mais aparece. Pastor, cadê o louvarino da tua igreja? Não sei. Uma vez um pastor muito simples aqui da cidade me procurou e falou assim: rapaz, olha o susto que eu passei. Eu falei: o que foi, pastor? Ele falou: estava lá com um rapaz, eu deixei ele tocar, ele tocava bem sanfona. Já assustei, né? Eu falei: meu Deus, que não é isso, né? Aí tocava sanfona muito bem, ele tocava e eu louvava. Ele tocava e eu louvava. Ele falou: fiquei feliz com o rapaz, mas um dia, pastor, estou saindo da igreja, o irmão não veio no culto, no domingo eu saí da igreja, quando eu vi o irmão estava no boteco tomando pinga, pastor. Eu falei: pastor, ele falou: pois é, agora eu vou ter que conversar com ele. É desse jeito que está a coisa, irmãos, hoje, aqui no mundo, desse jeito, e a gente tem que cuidar. Se você é de Deus, você se submete, você não trabalha para o seu propósito, mas para o propósito de Deus. Quando eu me entreguei para o evangelho, para o ministério, eu cheguei ao meu pastor e falei: pastor, eu estou disponível. Ele falou: você quer ir para onde? Eu falei: o que o senhor mandar. Ele falou: vai para Nova Andradina? Eu falei: vou. Vai ficar 2 meses? Eu falei: amém. Ele chegou aqui e falou: você vai ter que ficar 2 anos. Eu falei: amém. Ele chegou aqui e falou: você vai ter que ficar aqui direto. Eu falei: amém. Porque quando a gente quer algo de Deus, a gente se submete, e Deus abençoa na obediência. Amém? Quem crê não é dominado pelo medo. Quem crê não é que existe, na fé existe ausência de medo. Não, a fé tem medo. Você imagina você andar num lugar que você não está enxergando? A fé é isso, é você andar sem enxergar. É crer naquilo que você não vê. Mas o medo não te domina. Você confia. Você confia. Eu aprendi aqui na construção do nosso templo a não ter medo. Quantas coisas eu já fiz aqui, irmãos, com alguns irmãos, conversando com os irmãos, falei: vamos fazer a estrutura aqui, vamos fazer. Mas o senhor não tem medo de ficar devendo? Não, Deus vai dar graça. E a gente trabalha para que não deva. A gente corre atrás. Se Deus prometeu, vai, foque e não tenha medo. Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre. Amém? Glória a Deus. Diga assim: aqueles que creem, as adversidades não são elementos de derrota. Josué e Caleb disse assim: tem gigante? Tem, mas eu vou vencer. Deus vai me dar vitória. Não foque as impossibilidades. Não foque o problema. Não foque. Eu estudei muito sobre ocultismo, macumbaria, estudei muito sobre isso. É um assunto que eu queria dominar e por isso eu estudei. E eu perguntando para uma ex-macumbeira, eu disse para ela assim: o que é a coisa mais importante para macumba acontecer? Ela disse assim: a pessoa que foi macumbada ficar sabendo. Eu achava que não tinha que ficar sabendo. Ela falou assim: tem, porque o psicológico, a macumbeira falou isso para mim, o psicológico faz mais do que o espírito mal. Por isso eu sou contra, irmão, de chegar aqui e te revelar que você comeu um bolo macumbado. O que vai mudar na tua vida se você ficar sabendo que você comeu um bolo macumbado? O que vai mudar? Tem gente que fica com o psicológico abalado. Ai, pastor, eu estou sentindo um negócio, acho que alguém fez macumba para mim. Ah, pastor, acho que alguém fez macumba para mim. Se alguém fez macumba, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. A gente tinha uns irmãos que moravam num sítio, numa cidade chamada Santa Albertina, era vizinho. Eu morei num sítio próximo, no Corgo Comprido. O nome o sítio era no Corgo Comprido, Santa Albertina. Uma cidadezinha de primeira, que você engata a segunda e já saiu fora. Uma cidadezinha, uma vilinha mesmo. E aí deu uma praga. Já viu aquelas pragas que dá nas galinhas que cai o pescoço? Quem já viu isso aqui? Cai o pescoço da galinha. E aí começou. Tinha 2 irmãozinhos que tinha muito frango, os irmãozinhos já velhinhos. E aí começou, caiu os pescoços das galinhas, tudo. Veio. Chegou no sítio deles, pulou e começou a cair o pescoço das outras galinhas. Só no sítio deles não deu doença. Só no sítio deles. E a gente foi orar com eles, falar: irmãos, que bênção, né? Glória a Deus. Eles disseram assim: não, aqui não tem dificuldade não.
aqui praga nenhuma chega na nossa tenda não. Eles acreditavam. Você pensa que eles fizeram campanha de oração para não cair pescoço das galinhas deles? Não, eles estavam confiantes. Confiante. Confiante. É isso que faz você ser vitorioso. Pastor, acha que eu comi uma macumba. Pastor, amém, querido. Você não estava sabendo? A Bíblia diz que não há condenação. Eu quase um ano fiquei comendo pastel de uma macumbeira aqui na Nova Andradina. Ela vinha para a igreja e me dava pastel. Eu não resistia, eu comia o pastel. E ela vinha e me dava pastel, eu comia o pastel. Não dava nem azia o pastel. E um dia ela chegou e... Pastor, o seu, já estava o meu pastel, nós já estava íntimo, o pastel e eu, nós já éramos um só. Ela chegou para mim e falou, pastor, está aqui o seu pastel. Eu peguei, chegou uma irmã e disse, pastor, não come, não come. Eu falei, o que foi? Essa mulher, eu não posso falar o nome, é uma macumbeira conhecida da cidade. Ela é macumbeira, pastor, ela está entregando isso aqui enfeitiçado. Aí como eu já tinha, na inocência não acontecia nada, mas aí eu passei a saber, joguei no lixo, mas não aconteceu nada. Aí ela ficou sabendo, ela começou a fazer macumba na porta da igreja. Aí ela mostrou as garras dela. Então, querido, não fique dando glória ao diabo. Ai, porque o diabo... Não, Senhor, guarda a minha vida, livra a minha vida. É claro que você não vai ficar aí caçando bolo de macumba, pegando dinheiro da macumba. Não, não é isso. Isso aí é crente doido, isso aí não existe. Mas você também não fica neurótico. Uma vez eu recebi um chicletinho, e estou mastigando o chiclete, e falei assim, você não acredita onde eu peguei? Você fala que é crente, né? Eu falei, já assustei. Ele falou assim, não sabe onde eu peguei isso aí? Eu peguei no terreiro de macumba. Ele estava mastigando o chiclete, já travei o chiclete. Eu disse, Senhor, até agora eu não sabia. Agora eu sei, hein, Senhor? Amém, queridos? Aqueles que têm fé confiam na companhia do Senhor. Eles creem que Deus está com eles. Deus está com a gente. Eu fui fazer um exame em Dourados essa semana. E um exame difícil. Porque eu estou com uma dor aqui, eu sinto uma dor numa região aqui. Eu falei, não sei, tem que ver se é lá dentro. E fui fazer um exame. E a gente fica com medo, porque a gente não sabe o que vai sair. Ou você acha que o pastor não tem medo? Se você achar que não tem, ele tem também. A gente não sabe o que vai sair no exame. Vai investigar a gente por dentro. E aí eu comecei a ficar meio pilhado. Eu tive que ir 2 dias antes, fiquei no hotel e fazer um procedimento difícil, não dormia. Aí eu parei e falei, Senhor, a minha vida é tua. A minha longevidade está nas tuas mãos. Eu dependo do Senhor. O Senhor está comigo. Se for uma coisa ruim, o Senhor estará comigo. Se for uma coisa boa, o Senhor vai continuar comigo. A pastora viu, eu tinha que tomar um remédio de 10 em 10 minutos. E é um remédio que faz um efeito duro. Você tem que não sair do banheiro. Passa uma noite de rei. E eu descansei tanto que nos intervalos de 10 minutos eu roncava. Eu acordava com o meu ronco. Eu descansei. Cheguei lá no consultório, já botei aquela roupinha bonitinha. E animado. Até coloquei virado do lado errado, mandaram arrumar. E animado. Foi uma bênção. Para a glória de Deus não deu nada. Mas eu aprendi, descansei. Quando a gente crê que Deus está com a gente tem que descansar. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Independente do momento que a gente esteja passando, Ele está com a gente. Amém? E para finalizar, aqueles que creem na promessa, crê que a vitória é garantida. Amém? O Senhor diz que o povo não entraria na terra prometida, apenas Josué e Caleb. Quando o povo disse a gente não vai para a terra, Josué e Caleb poderiam se frustrar e dizer, o povo não quis, Deus também não mandou a gente. Eles continuaram firmes. E eu acho lindo o texto, quando Josué conquista a terra, Caleb aparece e diz, ei Josué, eu estou aqui, você está esquecendo a minha terra. Aí dá Hebrom para Josué, para Caleb. E Caleb olha e diz assim, a mesma força que eu tinha 40 anos atrás, eu tenho hoje, para entrar na guerra e para sair da guerra.
demorou um pouquinho mais. A promessa era para ser concretizada antes, mas eles continuaram firmes. Quando a gente crê na promessa, a gente crê que a vitória é garantida pelo Senhor. Amém? A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Pela palavra foi construída toda essa terra. Pela palavra. Deus não relou em nada, apenas declarou: haja luz. E houve luz. Se Deus declarou que vai acontecer, vai acontecer. Creia. Não importa como está o cenário, não importa a possibilidade. Creia no milagre. Amém? Vamos colocar de pé. Não se deixe levar pela circunstância. O mundo está difícil, irmãos. O diabo quer derrubar a gente de todas as formas, quer fazer a gente fraquejar. Mas a gente tem que se levantar no Senhor. Amém? Desde ontem à noite eu peguei, não sei se foi numa viagem que eu fiz, eu peguei uma virose. Eu estou aqui de pé pela graça, mas eu não me deixo abalar. Em 10 anos, uma única vez eu deixei de pregar porque fiquei com dengue. 10 anos. E quando eu estiver arrastando as pernas, eu estou pregando. E o diabo não. Eu comecei a ministrar aqui. Quem me conhece mais de longa data sabe que eu estava mal. Agora já estou bem. Porque Deus vai dando vitória. Amém? A gente tem que crer no milagre. A gente tem que crer que Deus está fazendo as coisas por nós. Às vezes você entrou aqui na igreja meio triste. Você entrou aqui meio desesperançoso. Saia daqui vitorioso. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Creia naquilo que Deus pode fazer. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ministra aos nossos corações. Que palavra abençoada, Deus. Oh Deus, nós queremos ser homens e mulheres de fé. Nós queremos, Senhor, acreditar na promessa e ficar firme na promessa. Não queremos vacilar nem para a direita nem para a esquerda. Queremos estar no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. Deus, muda a nossa história. Nós queremos ser, Pai, aqueles que são marcados pela vitória do Senhor. Queremos, Senhor, que a nossa vida, Senhor, seja um derramar de bênção. Que a nossa vida seja marcada pela conquista, Deus. É isso que eu declaro para o teu povo. Que eles são um povo vitorioso. Um povo cheio de fé. Um povo, Senhor, que nada os resiste no Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro que praga nenhuma chega na tenda dos teus filhos. Que eles são abençoados e vitoriosos no Senhor. Que o Senhor guarda a casa. Que o Senhor guarda o sítio. Que o Senhor guarda a empresa. Que o Senhor guarda a família. Eu creio nisso, Senhor. E é isso que nós temos declarado, porque o Senhor assim faz. Em nome de Jesus. Abençoe o teu povo. Abençoe o teu povo, Senhor, com uma bênção especial. Manifeste o seu poder, a sua glória, em nome de Jesus. Senta só um pouquinho, a gente já vai encerrar. Se você quer uma mudança na tua vida, comece a mudança por você. Hoje o povo começou a entender o que é graça. Só que a graça, como eu preguei sexta-feira, ela dá liberdade, mas não para fazer o que eu quero. A graça, ela é liberdade para eu servir ao Senhor com ela. É essa liberdade que a graça dá, para eu viver com Deus sem nada me segurando. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que não é para a gente deixar a lei e se agarrar na lei do pecado. A graça, ela nos dá liberdade para eu servir o Senhor e não para fazer o que eu quero. Amém? Se você quer uma mudança de vida, tire da tua vida aquilo que desagrada o Senhor
Eu vou te falar algo, existem coisas que não são pecado, mas que desagradam o Senhor, que envergonham o Evangelho. Tira isso da tua vida. Vive uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que as pessoas olhem para você e respeitem você como um homem de Deus, um homem de palavra, uma mulher de palavra. Você quer uma mudança de vida? Tenha uma mudança de postura. Tenha uma mudança de postura. Mude a sua maneira de viver. O problema é que nós queremos muitas coisas, mas não estamos dispostos a deixar algumas coisas. Cuidado para que a liberdade que a graça te dá não se torne em libertinagem. Você achar que você deve fazer o que você quiser. Tem coisas que eu faço não porque a Bíblia diz que não é para fazer. Eu não faço porque eu não quero desagradar o meu Deus. É isso que deve ser a vida da gente. Amém? Nós vamos para o momento da oferta, do dízimo. Gostaria que você pegasse seu dízimo, a sua oferta aí na sua mão. Pega 2 envelopes, Cauã, para mim. Um de dízimo e um de oferta. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se com a minha fala te constranger a ofertar, você não oferte. Pode ser isso aí mesmo. Esse aqui, queridos, é o envelope do dízimo. Já está até velhinho, a gente precisa fazer outros novos. O que você coloca aqui? Se você quiser colocar seu nome, a gente ora com os envelopes. Se quiser colocar o nome, coloque. Se não quiser, não precisa. E você coloca a 10ª parte do seu ganho. A gente colocou um versículo aqui de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Essa é a promessa do dízimo. O Senhor repreende o devorador. O que é devorador? É tudo aquilo que tira o seu dinheiro. É o ralo que tira o seu dinheiro. Eu costumo dizer que todo mundo dá dízimo. Uns vão na farmácia, outros vão no supermercado, porque não entenderam ainda o princípio do dízimo. Quando você entende o princípio do dízimo, o Senhor multiplica. Ah, pastor, eu vou ser dizimista hoje, eu ganho R$1.000. Eu vou tirar o extrato, vai ter 2.000 lá. Não. Prosperidade é Deus pegar o seu R$1.000 e você fazer muito mais do que você fazia antes. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. É Deus te abençoar com sabedoria, com entendimento para lidar com o seu dinheiro. Amém? Tudo é de Deus. Somos mordomos do reino. Tudo é dele. Ele só pede 10%. Os demais Deus deixa para a gente administrar. Amém? É assim que funciona. A oferta é aquilo que você propõe no teu coração. Aqui no envelope tem vários objetivos de oferta. Mas a oferta é aquilo que você propõe no teu coração de semear no reino. Por exemplo, nós estamos fazendo a sala infantil. Não é uma sala pequena. Você olhando, você até parece que é pequena, mas a hora que entra lá dentro, está bem grandinha. Tem um custo. A igreja não tem dinheiro em caixa para fazer essas coisas. É tudo oferta dos irmãos. Tudo oferta ali. Tijolo, oferta. Cimento, oferta. Ferro é oferta. Vai ter janela, oferta. Amém? Posso ouvir um amém? Vai ter porta que vai ser oferta. Amém? Glória a Deus. Vai ter madeira que vai ser oferta. Aleluia. Está mais ou menos. Vai ter ar-condicionado que vai ser oferta. Aleluia. Aí, o ar tá, toda vez que eu falo o ar, o povo anima um pouco mais. Vou ter que segurar igual o tabernáculo. Não, gente, chega de ar. Então tudo aqui é feito com oferta. E aí você coloca aquilo que você propõe no teu coração. Isso é uma semente no reino de Deus. Existem sementes que são para agora, sementes que são para daqui uns dias, sementes para daqui uns anos. Eu vou dizer para você, eu tenho colhido algumas sementes que eu semeei quando eu era criança, no reino de Deus. E Deus sempre me abençoou e tem abençoado. Amém? Existem sementes que vai ficar plantada ali e vai continuar dando fruto para sempre. Amém? Você que desejar ofertar ou dizimar, pegue o seu dízimo, a sua oferta na sua mão. Todos de pé, por favor. Eu quero orar com você.
Senhor, em nome de Jesus, abençoe aquele que vai ofertar nessa noite, abençoe aquele que vai dizimar, cumpre a tua palavra na vida dos teus filhos. Senhor, que o Senhor repreenda de fato o devorador, que o Senhor multiplique, Senhor, a vida deles, financeiramente, prospere, Senhor, dá vitória, em nome de Jesus. Abençoe as ofertas, Senhor, que essa semente, Senhor, produza 30, 60 e a 100 por um, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Derrama a graça do Senhor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Quem for dizimar ou ofertar, coloca aqui no gasofilácio, o Gabriel vai estar ungindo, e aí a gente já vai orar encerrando. Amém. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Hoje o nosso horário já está no fim. Mas, irmãos, a gente precisa ouvir testemunho. Tem muita gente que me procura, vai, pastor, olha, Deus tem feito um milagre. Vem aqui na frente, pega o microfone. Você tem medo de pegar o microfone? Alguém, Gabriel, segura. Alguém segura para você contar seu testemunho. Tem muito testemunho. Eu quero ver a Adriana, tem muito testemunho, amei. Estou falando porque vocês estão chacoalhando aí, eu tive que olhar. Então conte o testemunho. Como diz aquele corinho antigo, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, diga de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Amém? Conte, o testemunho gera fé nas pessoas, gera fé no teu coração. Conte. Pastor, não quero dar um testemunho quando eu ganhar 100 mil reais. Não, conte os testemunhos. Conte aquilo que Deus tem feito na tua vida. Abençoe outras pessoas com o seu testemunho, com o seu milagre. Amém? Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado por tua bênção, obrigado pela palavra, obrigado porque até aqui o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado. Abençoe o teu povo, Senhor, que eles tenham uma semana abençoada, de conquistas, de vitórias, de milagres, em nome de Jesus, Pai. Derrama a unção do Senhor, derrame a graça do Senhor, prospere, dá bênção, Deus, a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana abençoada, cheia de vitória. Saia daqui vitorioso, porque é isso que você é. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimente o irmão ou a irmã com a paz do Senhor.